E aí pessoal, então vamos para mais uma videoaula, tá? Do nosso curso aí para iniciantes, né? E até mesmo para empresas, né? Ou a pessoa que está querendo montar o seu negócio, tá? É um projeto social que nós estamos criando. E hoje vamos falar sobre um item aí que... E aí depois eu vou criar outros cursos, ou outras videoaulas ali para falar sobre mais assim, mostrando até a tela do computador, sobre campanhas, sobre então sobre tráfego. Mas hoje nós vamos ver sobre o maior, na minha opinião, o maior vilão aí de toda a questão do mercado digital, ou do mercado de afiliados, ou o mercado do marketing digital, tá? Então, mas antes, aí você pode dar uma ajuda aí no canal, se inscreve, dá um likezinho e nós vamos já para a aula, tá? Então vamos analisar o seguinte, tá? Quando você, por exemplo, começa na internet, então esse é o principal vilão. Não é o vilão, né? Eu falo vilão porque a maior parte das pessoas, elas começam ali, por exemplo, eu vejo a dificuldade das pessoas no mercado de afiliados, né? Eles estão querendo criar ali a primeira venda, tá? Então, por exemplo, você vai precisar definir, tá? E eu vou colocar esses pontos aqui. Por exemplo, qual é a diferença entre o tráfego pago e o tráfego orgânico? Eu até não botei acento aqui. Vou botar acento, fica melhor. Tráfego. E o orgânico também tem acento, né? Vou deixar o orgânico assim. Tá, então qual é a diferença? E por onde começar? Então, o tráfego orgânico. O que é um tráfego orgânico? É um tráfego grátis. Então, existe, no longo das videoaulas, eu vou dar estratégias ali que você criar as estratégias em cima de tráfego que não é pago, orgânico. Por que isso? Porque a maior parte das pessoas, elas começam e não tem os recursos, né, de dinheiro. Então, por isso que eu vou, assim, no longo dessas vídeos aulas, desse curso, eu vou trazer muitas estratégias para tráfego orgânico. Mas eu sempre, hoje até estava olhando uma aula de um americano, de uma estratégia americana, que esse cara ele fatura ali centenas de múltiplos dígitos assim, em questão de dinheiro, e ele é um afiliado, tá? E o que ele aconselha é o tráfego pago, porque não existe coisa grátis. Isso é que eu quero desfocar assim, a sua mente assim, e ser aberta agora. Não existe, você sempre vai ter um preço. E, por exemplo, o nosso tempo é um dos maiores ativos que a gente tem. Então, se você não investe em tráfego pago, você vai ter que fazer tráfego orgânico. E tráfego orgânico, claro, eu sei que existe muitos cursos que falam sobre a questão do tráfego orgânico. Você pode postar em grupos, né, do Facebook, pode criar ali postagem no Instagram. O YouTube, ele é uma máquina maciça ali de geração de tráfego. Outros utilizam o Pinterest. A gente vai dar umas aulas de Pinterest aqui, que ajuda bastante. Ou um blog, você pode criar um blog. Porque o que eu quero que você entenda, isso também é uma aula que eu quero dar mais adiante. As pessoas, muitas vezes eu vejo a preocupação com a primeira venda. Não está errado isso, mas você tem que se preocupar em criar uma estrutura, né? Uma estrutura de negócios. Imagina um castelo, desenha um castelo ou uma casa numa folha, né? E aí aquilo tá vago, sem base. Aí você coloca um pilarzinho e coloca lá uma setinha, primeira venda.
não vai dar sustentabilidade para o teu negócio, ou pela tua renda extra, você, por exemplo, apenas ter uma venda, né? Você precisa pensar fora da caixa e ampliar sua visão, e não focar na sua situação nesse momento. Você precisa criar ali toda uma sustentabilidade, um negócio, uma estrutura para pequeno, médio e longo prazo, né? Curto, médio e longo prazo. Então, você precisa criar uma estrutura. Não, tem um curso até que estou fazendo do Alex Vargas, que ele ensina 40 e poucas fundamentos, pilares, para que você construa o seu negócio. Tá? Então, por exemplo, isso é uma dica incrível que eu estou passando para vocês. Vocês precisam estruturar. As pessoas estão preocupadas com primeira venda. Tudo bem, tá certo, não tem problema. Pode fazer. E até vai ter dicas aqui para que você faça. Mas você precisa se preocupar com a questão de você criar uma estrutura. Você criar um Instagram, um YouTube, um Facebook, um Pinterest, um blog. Né? Você precisa de pilares. E claro que ali você vai focar mais forte, né? Por exemplo, então, o que hoje eu aprendi isso com esse americano hoje, através do Fernando Nogueira. Se você não conhece o cara, segue lá. É que você precisa, por exemplo, ele fala ali sobre o YouTube Ads, tá? Então, a maior parte, e você precisa sair fora do radar que a maior parte das pessoas está. A maior parte dos afiliados estão no Facebook. O Facebook, ele é um site, uma mídia de relacionamento. As pessoas não vão lá e caem de paraquedas no Facebook e dizem: hoje eu vou comprar curso tal. Elas não fazem isso. No Google e no YouTube, elas estão procurando pela solução, ou por uma dica, ou por uma informação, ou por uma sacada, ou até mesmo por divertimento, ou por entretenimento. Mas geralmente são sites de buscas. Tanto a mídia YouTube como a questão do Google, eles são, por exemplo, o YouTube é o segundo mecanismo de busca, o Google é o primeiro. Mais de 90% das buscas é Google. E aí o segundo buscador é o YouTube. Então, se você não está no YouTube e fazendo tráfego pago, por exemplo, aí essa aula que eu vi, por exemplo, muitas vezes sai mais caro você pegar e fazer as estratégias orgânicas, e eu sei porque eu fiz isso. Muitas vezes eu faço nas minhas estratégias, mas eu vejo assim, o quanto difícil e libera muita energia, sai muita energia de mim, a questão de pagar o preço, porque você tem que pagar o preço do tempo, você tem que investir tempo, se você vai fazer investimento em tráfego orgânico, em tráfego grátis, tá? Agora, o tráfego pago ele é mais letal, ele é mais objetivo, ele cria uma ponte, né? Ele diminui muitas vezes, por exemplo, o resultado, a questão do que você quer do ponto A ao ponto B, ou do C ao A, ele pega e junta, ele pega e faz a conexão mais rápido, né? Em questão de resultados, tá? Eu quero ser claro para vocês que, por mais, por exemplo, o tráfego pago, você pode dizer, mas Nelson, tem que ter bastante investimento. Não, às vezes você pode começar com R$50. Eu digo YouTube porque o YouTube quase nenhum afiliado está fazendo tráfego lá. E aí tá centavos, tem campanhas lá que depois eu vou ensinar vocês no decorrer do curso, que, por exemplo, são centavos que você paga. E aí tem coisas ali que é mais, vai dar brand, ou seja, vai te posicionar no mercado. Por exemplo, você cria ali um videozinho no display, ou naqueles links lá patrocinados, e aí tem um mecanismo lá que outro dia eu vou ensinar para vocês sobre a questão de campanhas, que a pessoa, você paga
por visualização, ou seja, se a pessoa ela viu tanto porcentagem ali do teu vídeo, do teu anúncio, não vai pagar aquilo ali. Então cria um brand, ou seja, cria um posicionamento, porque isso é uma questão até de PNL, porque as pessoas de tanto ver você, a sua marca ou a tua estrutura que você vai criar para gerar um negócio, mais as pessoas vão colocar, aquilo vai entrando na mente delas, tá? E aí as pessoas conhecendo você, elas criam uma conexão com você e aí compram de você. São 3 pilares, sempre assim, tá? E todas as empresas elas fazem isso, Coca-Cola, Apple, tudo faz essa mecânica, esses pilares de conhecer, de ter uma conexão, de criar uma conexão e aí depois a pessoa compra, tá? É sempre assim. Então a diferença entre o tráfego pago, na minha opinião, é que o tráfego pago, mesmo sendo pouco os recursos que você tem, muitas vezes vai valer a pena, tá? Então você pode fazer, eu sempre aconselho agora nesse momento, YouTube e Instagram. O Instagram ele tá ótimo para fazer a questão de tráfego. E ali você só que são mídias, por exemplo, o Instagram ele é uma mídia de relacionamento também, de entretenimento, onde as pessoas de status, então as pessoas vão lá e postam coisas, então existe uma mecânica para isso, tá? Então em outras aulas eu vou falar sobre isso, sobre essas diferenças em cada mídia, mas hoje nesse momento eu tô te falando assim, ó, começa com o YouTube. Eu mesmo, depois dessa videoaula, eu vou fazer a gente vai fazer algumas campanhas aí no YouTube, tá? Para a questão para vender produtos. Você é um representante comercial, então você está vendendo, você está representando um produto, né? E no caso é digital. Ou se é uma empresa, se você tem um serviço ou um serviço ou um produto, tranquilo, é a mesma coisa. Então, vale a pena o tráfego orgânico? Existe cursos que falam aqui vale a pena e tem pessoas que vivem só disso. E aí é uma questão sua, de escolha sua e também dos teus recursos, tá? Não vou dizer que é certo e que é a única regra, não. É você que escolhe, mas eu sempre aconselho a pessoa a questão do tráfego pago. Sempre. Por quê? Porque ele vai te dar, vai ser mais a questão de objetividade, tá? Para o seu negócio. E a pessoa, por exemplo, precisa de vendas, você precisa de caixa. Toda a pessoa que entra ou uma renda extra ou um negócio na internet ou quer aquilo como uma empresa mais adiante, mas precisa de caixa, precisa vender. E aí o tráfego pago realmente ele te dá essa liberdade e essa funcionalidade. E esse formato é o ideal, tá? E faça num lugar onde a maior parte dos afiliados não tá, que é o YouTube. Porque a pessoa já está buscando aquela informação. A pessoa já está buscando aquela alternativa, tudo sobre aquele conteúdo, ela já está buscando aquilo. Se, por exemplo, tu colocou lá, por exemplo, a tua campanha para aparecer sobre dieta e emagrecimento. As pessoas já estão buscando, então vai aparecer o teu anúncio ali naquelas visualizações que as pessoas estão fazendo dos vídeos nesse nicho de emagrecimento. E aí vê lá que você tem uma solução, faça um vídeo bacana, até outra videoaula eu vou falar ali sobre os 4 pontos que você pode fazer em 30, 40 segundos. Então você cria ali esse vídeo, a pessoa já vai ver a solução, automaticamente ela faz uma compra, tá? E porque ela já está procurando aquela solução, tá? Então agora outra aula nós vamos falar sobre a questão
Até eu falei isso numa videoaula que é sobre a questão da dor. Você, na verdade, é um resolvedor de problemas. Ou você lida com a questão do prazer da pessoa, ou principalmente da dor. Então, quanto maior a dor, maior o mercado, maior a demanda. Eu falei isso no outro vídeo. Então, procura produtos ali que realmente façam sentido e toca o terror na terra, como diz o Paulo Marçal, tá? Então, eu quero que fique claro essa questão: tráfego pago versus tráfego orgânico. Essa é a diferença. Tráfego orgânico funciona? Funciona. Tem pessoas que criam blog e o blog, né, rock contents mesmo, vive só de blog, tá? Só que, claro, tem todo um trabalho de SEO. Você pode, por exemplo, fazer vídeos no YouTube e fazer SEO. O que é SEO? É um sistema orgânico assim para os mecanismos de buscas, tá? Então, por exemplo, você cria ali por meio das palavras-chave para os mecanismos de busca e aí você ganha tráfego. O YouTube faz isso, você pode fazer no Pinterest, o Facebook não vale a pena. Tem alguns cursos que ensino lá, mas ele mudou muitas regras e hoje é mais pagando mesmo, impulsionando lá. É assim que funciona. Mas o YouTube está aí. E a nova TV aí mundial. Tá? Então você pode criar muita questão orgânica lá no YouTube. Se você está decidido a buscar a questão de tráfego orgânico. Aí tem o Pinterest, que a maior parte das pessoas não dá bola para aquilo, mas ele tem um vínculo lá com o YouTube. Então tem muita geração de tráfego. Tá? Com a questão do Pinterest, tá? E aí tem a questão, eu já falei do blog, e o Instagram também. O Instagram, ele tem muita questão orgânica. Aproveita o Instagram agora. Ele tem muita questão orgânica. Não tem no YouTube, mas o Facebook, o Mark Zuckerberg, ele liberou lá no Instagram. Então você pode fazer muita coisa orgânica lá. Mas também, sempre eu te indico, se tiver ali 20, 30 reais, 50 reais sobrando ali do teu ordenado, coloque em tráfego pago. A gente vai ter vídeo aula sobre isso aqui. Vamos ter também sobre tráfego orgânico, mas também vamos ter sobre tráfego pago, tá? Beleza? Até a próxima aula.